Em seu nome, eu cumprimento os demais membros da mesa e os demais membros do plenário. Boa noite à população de Uberlândia que está hoje aqui presente. Boa noite ao nosso assessor jurídico, ao pessoal do Partido Progressista, ao pessoal da Associação Empresarial, ao Paércio, ao seu Dias, ao nosso amigo da imprensa, ao Rubinho, representando os funcionários públicos. Outro dia, cerca de 2 meses atrás, eu estive transitando pela BR-101 em viagem a Florianópolis. Naquele dia, as condições do trânsito elas estavam ruins. Os pneus do meu carro já não inspiravam a confiança de quando eram novos. No entanto, uma placa de trânsito indicava que eu poderia deslocar-me a até 110 km por hora. De acordo com a placa, eu estaria cometendo uma infração ao ultrapassar essa velocidade. Obviamente, continuei acompanhando o fluxo no trânsito e viajei a 90 km por hora. Apesar da lei permitir-me atingir a velocidade de 110 km por hora. O que eu quero dizer com isso? Que o fato da lei me permitir fazer algo não significa que eu deva chegar ao limite máximo sempre. Naquela ocasião, eu seria um imprudente se andasse com o meu carro a 110 km por hora. Pois bem, vamos ao que me trouxe até essa tribuna na noite de hoje. Não é segredo para ninguém que o objetivo principal deste breve mandato de 30 dias é apresentar um projeto de lei para equiparar o salário de vereador ao salário de professor do município com 20 horas semanais de aula. Esse projeto, ele não é um projeto de autoria minha. Ele foi inspirado em outro projeto de outras cidades e foi adaptado à nossa realidade. Ou seja, o objetivo é reduzir os salários atuais R$ 3.741,71 para R$ 1.712, que são os vencimentos dos professores. Obviamente, a partir da próxima legislatura. Porque acredito que muitos já tenham feito seus gastos de campanha com base no salário que queriam e que recebem. Então, para não prejudicar ninguém, minha proposta é que a partir da próxima legislatura os salários sejam equiparados, podendo inclusive, se a situação econômica permitir, elevar os salários dos professores e consequentemente os salários dos vereadores. Atualmente, o país está passando por escândalos em suas instituições públicas. Vivemos uma crise econômica, financeira, mas principalmente ética e moral. Para confirmar isso, basta assistir ao noticiário na TV, sobre o qual eu não tecerei comentário algum a respeito, e cada um, obviamente, tire suas próprias conclusões. Porém, se vamos cruzar os braços e esperar que a mudança venha de cima, estaremos todos mortos e nada será alterado, ao menos para melhor. O Estado, a União, são abstrações jurídicas. As coisas acontecem de verdade nos bairros, nos municípios, enfim, onde vivemos. Vamos começar por nós, como o exemplo a ser seguido. Vamos divulgar nosso município para o restante da região, do Estado ou do país, como um exemplo de cidadania e de trabalho, e não sermos lembrados por viagens internacionais de nossos vereadores. Eu sei, esse projeto é polêmico, mas é hora de cortar na própria carne. E neste caso, isso significa dar um exemplo positivo. E esse exemplo só depende de nós. Não depende de deputado, não depende de governador, não depende de senador ou presidente. Depende apenas de nós, vereadores. Como esse projeto vai alterar salários, conforme o artigo 39 da Lei Orgânica Municipal, ele só pode ser apresentado pela mesa diretora. Obviamente, eu não faço parte da mesa e, portanto, eu não posso apresentar esse projeto. Desta forma, na minha fala que se encerra, deixo uma sugestão à mesa, que apresente na próxima sessão esse projeto, que inclusive já está pronto. E caso eu não tenha conseguido convencer os integrantes da mesa, então
Então, esse projeto ele vai partir para a iniciativa popular. E como o projeto ele se aplica somente à próxima legislatura, eu acredito que não haverá dúvidas de sua aprovação. Até porque a sua não aceitação seria um tapa na cara da sociedade, deixando transparecer que o salário é mais importante do que a honra de representar o povo. Caso o projeto parta para a iniciativa popular, teremos que recolher 50% das assinaturas dos eleitores de Ervalândia. E essa é uma tarefa muito difícil para um grupo reduzido de pessoas. Sendo assim, se necessário for, estaremos distribuindo folhas numeradas para a coleta das assinaturas. E quem quiser ajudar, pode me procurar, que estaremos fazendo a entrega das mesmas. Muito obrigado, senhor presidente. Tenham uma boa noite a todos.